Olá, pessoal. Prazer grande estar aqui com você. Um alô todo especial a você, qualquer parte do país. Meu nome é Cosme Sérgio e vamos trabalhar com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal é a lei complementar número 101 de 2000, 101/00. A lei complementar 101/00, ela teve sua publicação, ela foi publicada no ano de 2000, mas ela passou a valer, ela passou a ser executada, momento da sua execução, exercício 2001. Aí, vem uma pergunta interessante. Professor, a lei de responsabilidade fiscal é que lei? De cara, é uma lei complementar. Daqui a pouco a gente vai abordar isso. Professor, é uma lei complementar quem? A Constituição Federal de 1988. Lembrando uma coisa importante, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é do governo FHC, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz mais responsabilidade para o gestor público, que é uma lei nacional, que é uma lei que tem aplicabilidade em todo o território nacional, União, Estado, DF e município. Ela é uma lei lá do final do segundo governo FHC. A LRF, ela é consequência da reforma do Estado. Quando a gente fala de reforma do Estado, a reforma que foi do governo FHC, a reforma que começou no ano de 1995 com a criação do MARE, Ministério da Administração e Reforma do Estado. Então, a reforma do Estado, ela trouxe conceitos importantes. E um dos principais conceitos da reforma do Estado é a questão da responsabilização. Responsabilização. O que significa dizer, professor? O gestor público tem que ser responsabilizado. Responsabilizado. Professor, responsabilizado é responsabilizado pelo que fez, né? E fez muitas vezes de forma equivocada, ou seja, por aquilo que fez, e também responsabilizado por aquilo que não fez, mas deveria fazer. Ou seja, não fez, mas deveria ter feito. Deveria ter feito. Então, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei complementar à Constituição Federal de 1988. Daqui a pouco eu vou abordar isso, o artigo 163. A LRF, ela surgiu no governo FHC, já disse que ela foi publicada no ano 2000, mas passou a valer de verdade no exercício 2001. E ela é consequência da reforma do Estado, que trouxe muito mais responsabilidade para o gestor público, presidente, governador, prefeito, ou qualquer um que gerencie qualquer recurso público, que tenha um recurso público à sua disposição. Detalhe importante também, a LRF não é uma lei federal. A LRF é uma lei de âmbito nacional. Professor, a LRF é uma lei nacional? Significa dizer que ela tem aplicabilidade para a União, aplicabilidade para os estados, aplicabilidade para o DF e aplicabilidade para os municípios. Todo mundo tem que seguir a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei complementar à Constituição Federal de 1988. Daqui a pouquinho a gente vai ver
lei complementar ao artigo 163 da Constituição Federal. Beleza? Bom, vamos jogar um slidezinho na tela para a gente ver um outro conceitinho. Slide na tela. O que é a LRF? A Lei de Responsabilidade Fiscal é um código de conduta para os administradores públicos. Passou a valer para os 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário, Tribunal de Contas e Ministério Público, nas 3 esferas de governo: federal, estadual e também a esfera municipal. Fecha aqui em mim. Guarda uma coisa: a LRF é uma lei nacional. A LRF, ela alcança todos os poderes, inclusive o Ministério Público. Professor, por que Ministério Público você fala à parte? 2 motivos. O Ministério Público, né, em especial o Ministério Público da União, existe também o Ministério Público do Estado, que também tem autonomia. O Ministério Público, na Constituição anterior, a Constituição Federal de 1988, ele fazia parte, ele era subordinado ao Poder Executivo. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados passou a ser independente, custeado com recursos da União, no caso do Ministério Público da União, custeado com recursos do Estado, no caso do Ministério Público Estadual. Ou seja, quando a gente fala de orçamento, o Ministério Público é uma peça à parte. Professor, o próprio Ministério Público, que é aquele que fiscaliza a lei, ele tem que cumprir a LRF? Sim, com certeza. Um outro que eu comentei é Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, exemplo, Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. É um órgão auxiliar do Congresso Nacional no que diz respeito a controle externo. Controle externo é quando o poder fiscaliza o outro. Né? Quando você tem um controle interno, é um controle que um poder realiza sobre si próprio. Controle interno do executivo, próprio executivo. Controle interno do poder judiciário, próprio poder judiciário. Controle interno do legislativo, o próprio legislativo. Controle externo é quando um poder fiscaliza o outro. O Tribunal de Contas da União é um órgão técnico administrativo independente, auxiliar do Congresso Nacional. E ele também tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Curiosidade por enquanto, a gente ainda vai ver lá na frente, né? O Tribunal de Contas da União, ele vai prestar contas dos seus gastos para a Comissão Mista Permanente de Orçamento, que está lá no Congresso Nacional e é formada de deputados e senadores. Beleza? Então a LRF é uma lei nacional, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público e Tribunal de Contas, Esfera Federal, MPU, TCU, também tem que cumprir a LRF. E a LRF alcança União, Estado e município. Detalhe muito interessante. Para efeito de aplicação da LRF, o Distrito Federal é considerado um Estado. Professor, você está ensinando uma coisa que não está na Constituição? Entenda o que eu falei. Eu não estou falando que o Distrito Federal é um Estado. Eu estou falando que para efeito de aplicação da LRF, o DF equivale a um Estado. Então, você encara o DF como um Estado para aplicar a LRF. É isso que eu disse. Beleza? Tranquilo? Voltando para o mesmo slide número 1, a LRF mudou a história da administração pública no Brasil. Através dela, todos os governantes passaram a obedecer normas, passaram a obedecer limites para administrar finanças, prestando contas, responsabilização sobre quanto e como gastam os recursos da sociedade. Fechando aqui em mim. Oi, professor, mas antes da LRF já não se prestava contas? Sim. Antes da LRF já não tinha um órgão auxiliar do Congresso Nacional na esfera federal, Tribunal de Contas da União? Sim.
O Tribunal de Contas da União já não fiscalizava os outros poderes e órgãos em nome do Legislativo como órgão auxiliar? Sim. Só que antes, você não tinha uma lei tão séria que disciplinava algumas prerrogativas do gestor público. Exemplo, gasto com pessoal, não tinha limite, não é? Gasto com a dívida pública, tudo bem? Você não tinha nada para renúncia de receita, você não tinha nada para operação de crédito. Aliás, eu não posso esquecer de uma coisa interessante. Retomando uma coisa que eu falei agora há pouco. A LRF é uma lei que mudou a história da gestão dos recursos no país. Não existia uma lei séria como a LRF. Mas, antes da LRF, existia uma lei chamada Lei Camata, claro, que não tinha a abrangência da LRF, mas era uma lei que já tinha uma preocupação. A preocupação dela, diferente da LRF, era exclusiva para gastos com pessoal. Preocupação para com os gastos de pessoal. Só que a lei Camata só se preocupava com o gasto de pessoal apenas para o poder executivo. O que significa dizer, professor? Significa dizer que fora do alcance da lei Camata, ficava de fora o legislativo, ficava de fora o poder judiciário, ficava de fora o Ministério Público da União. Então, ela não tinha aquela preocupação e aquela ênfase que tem a LRF. Por quê? Porque a LRF é uma lei mais completa. A LRF não trata apenas de gastos com o pessoal. Ela trata de um monte de coisa. Dívida pública, operação de crédito, renúncia de receita, despesa obrigatória de caráter continuado, relatório de gestão fiscal, relatório resumido da execução orçamentária. A LRF é uma lei completa, comparando com a Lei Camata. Mas a Lei Camata era uma lei de 1999 que tinha alguma preocupação para gasto público, alguma preocupação para a gestão dos recursos públicos. Porém, não era uma lei tão completa como a LRF. A Lei Camata era uma lei de 1999. Uma lei que foi revogada com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mais na frente, eu vou falar da Lei Camata, porque a gente vai aprender mais na frente que ela serviu de base para o teto dos gastos do Poder Executivo. Então, quando a gente dá aula de LRF, a gente não pode descartar, a gente não pode esquecer a Lei Camata, porque ela foi importante. É uma lei histórica e também serve de base para o gasto com o pessoal do Poder Executivo. Mas hoje ela não tem mais aplicabilidade. Ela tem só um valor histórico mesmo. Beleza? Voltando para o mesmo slide, né? Aliás, pode ser o segundo slide. Já falei de responsabilização. O objetivo da LRF, melhorar a administração das contas públicas no Brasil. Com ela, todo governante passa a ter compromisso com metas que devem ser apresentadas e aprovadas pelo respectivo legislativo. Fecha aqui em mim. Compromisso com metas Vamos aqui para o princípio do equilíbrio orçamentário. Vocês conheceram um pouquinho de orçamento, né? Princípio do equilíbrio orçamentário, que diz o seguinte: a receita prevista tem que ser proporcional à despesa fixada. Então, RP. O que significa RP? Rádio patroa? Não. Receita prevista tem que ser proporcional à despesa fixada.
Isso aqui é um princípio orçamentário. Isso que eu estou falando para você aqui, ó, é o princípio do equilíbrio orçamentário. Até aí tudo bem. Isso já existia. Até aí nenhuma novidade. Exemplo didático. Receita prevista 1 milhão. Orçamento é uma lei ordinária autorizativa. Significa dizer que o ente federativo pode gastar até 1 milhão. Até aí tudo bem, nenhuma novidade. Só que tem um detalhe que a LRF acrescentou. Este 1 milhão de receita e a própria despesa, mas eu quero falar mais da receita. Ele passa a configurar uma meta, principalmente no que diz respeito a imposto. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte: aquilo que vai ser arrecadado, principalmente imposto, não é só imposto, porque não é a única fonte de arrecadação, principalmente imposto. Aquilo que vai ser arrecadado é meta. Se não cumprir meta, segundo a LRF, tem sanção. Sanção institucional. Não recebe transferência voluntária. Estado não recebe transferência voluntária da União, município não recebe transferência voluntária do Estado e nem da União, para quem não cumprir com as suas metas. Professor, essa questão de meta que você está falando, tem sentido? Tem. Pensa, receita prevista 1 milhão. Eu fiz compromisso, ou melhor, eu tenho programas de governo para 1 milhão. Se eu não cumprir com essa meta de arrecadação, como é que eu vou executar esses programas de governo que estão casados a esse 1 milhão? Não tem como. Se eu tenho um programa de governo aqui de distribuir renda, se eu não cumprir com a meta da receita, como é que eu cumpro com esse programa? Moral da história, segundo a LRF, quem não cumprir metas vai ter sanções. Principal sanção institucional, não receber transferência voluntária. Daqui a pouco eu falo mais dela. Beleza? Voltando para o slide. Beleza? Pode passar? Quais os principais pontos da LRF? Primeiro ponto importante, limite, teto para gasto com pessoal. Professor, mas a Lei Camata já não tratava disso? Tratava. Primeiro, a Lei Camata só tratava de gasto com pessoal e a Lei Camata só tratava de gastos com o Poder Executivo. A LRF é mais abrangente. Então, primeiro ponto importante da LRF, gasto com pessoal. Outro ponto importante, dívida pública. Professor, dívida pública daqui a pouco a gente vai definir dívida pública. Dívida pública não é consolidada ou fundada, dívida pública mobiliária. E ela também traz metas para receita e para despesa. Né? Fechando aqui em mim, grava uma coisa importante. Eu dei o exemplo do 1 milhão aqui, mas grava uma coisa importante. Existe meta para receita e meta para despesa. Claro, se eu não cumpro com a meta de receita, como é que eu vou cumprir com a meta de despesa? Se eu não arrecado aquilo que foi previsto, como é que eu cumpro aquilo que foi fixado? Beleza? Então, olha só, 3 pontos até agora. Gasto com pessoal, vou falar muito disso, que era a única preocupação da Lei Camata, e só para o Poder Executivo, os poderes legislativo, judiciário e MPU ficava de fora, a LRF engloba todo mundo, inclusive o MPU, inclusive o TCU, dentro da peça do Poder Legislativo, está lá dentro, no caso da esfera federal, tudo bem? Gasto com o pessoal, dívida pública e metas. Mais na frente, vamos estudar um anexo para a LDO, chamado Anexo de Metas Fiscais. Depois a gente vai estudar esse anexo aí, beleza? Voltando para o slide aí, ó, continua o raciocínio. Ó, além disso, nenhum governante pode criar uma nova despesa, uma despesa continuada, despesa para mais de 2 anos, sem indicar a fonte de receita
e sem reduzir outra despesa já existente. Isso faz com que o governo consiga sempre pagar suas contas sem comprometer o orçamento ou sem comprometer os orçamentos futuros. E também são definidos mecanismos adicionais de controle de finanças públicas em ano de eleição. Fecha aqui em mim, ó. Lei de responsabilidade fiscal. Vou colocar aqui, ó, pontos chaves, pontos mais importantes. Não são todos. A LRF é uma lei extremamente abrangente. Primeiro ponto importante: gasto com pessoal. Existe um limite, existe um teto. A gente vai aprender depois que este teto vai ser um percentual da receita corrente líquida. Depois eu defino para você receita corrente líquida, no momento oportuno. Existe um teto. Tem teto para a esfera federal, tem teto para a esfera estadual, tem teto para a esfera municipal, tem teto para todo mundo. Na esfera federal, estadual e municipal, tem teto para o poder executivo, tem teto para o poder legislativo, tem teto para o poder judiciário e tem teto para o respectivo Ministério Público. Claro, né, pessoal? Se for na esfera federal, Ministério Público da União. Se for na esfera estadual, Ministério Público Estadual. Lógico. Se for na esfera municipal, não tem poder judiciário e não tem Ministério Público. Na esfera municipal, só tem executivo e só tem legislativo. Mas tem teto para todo mundo do mesmo jeito. Todo mundo tem o seu teto respectivo. Beleza? Show de bola? Dentro desse contexto, outro ponto importante da LRF é o gasto com a dívida pública. Professor, dívida pública tem um teto? Tem. Este teto da dívida pública também é um percentual da receita corrente líquida. E este percentual serve para a União, não é o mesmo, tá? Depois a gente fala disso. Serve para os estados e serve para os municípios. Não estou dizendo que o percentual é o mesmo. Eu estou falando que tem teto para todo mundo. E depois, no momento oportuno, a gente vai definir as dívidas públicas. Existe a dívida pública consolidada ou dívida pública fundada, que oportunamente a gente vai definir, e existe a dívida pública mobiliária. Dívida pública mobiliária. Oportunamente, no momento adequado, isso vai ser definido, pode ficar sossegado. Mas dentro desse contexto, outro ponto importante, que eu falei agora há pouco, foi a questão das metas. Meta para receita, meta para despesa. Como introdução, eu vou acrescentar coisas aqui. Claro, eu não cheguei nesse ponto. Mas como é a introdução, eu posso acrescentar coisas aqui, que depois a gente vai abordar. Existe meta para resultado primário, que a gente vai aprender depois, no momento oportuno. Existe meta para resultado nominal. Existe meta para dívida pública. Existe meta para tudo isso aqui. Para tudo isso aí tem meta? Tem. E tem que cumprir com as metas. Depois a gente vai falar do anexo de metas fiscais, da LDO. Depois eu vou falar dos demonstrativos de compatibilidade da LOA, Lei Orçamentária Anual. No momento oportuno a gente chega lá. Tudo bem? E também despesa obrigatória de caráter continuado. Despesa obrigatória de caráter continuado. Professor, despesa obrigatória de caráter continuado a gente vai aprender depois que é uma despesa, né,
para mais de 2 exercícios. Professor, por que essa despesa obrigatória de caráter continuado ela é uma despesa importante? É muito simples. Eu posso começar uma despesa dessa no meu mandato e, de repente, eu não vou terminar de cumprir e pagar essa despesa no meu mandato. Significa dizer que essa despesa pode ir para outro mandato. Então, tem que ter alguns limites. Bem bobinho. Se eu tenho uma despesa para mais de 2 anos, tenho que indicar fonte de receita. Tem que cortar gasto. Tem que demonstrar que tem o dinheiro. Né? Depois a gente vai ver isso. Tem pré-requisitos para você ter essa despesa aqui. Ou seja, para quê? Controlar as contas públicas. Controlar a gestão do gasto público. E, finalmente, outro ponto importante da lei de responsabilidade fiscal diz respeito também ao ano de eleição. Ano de eleição, o critério é maior. Um exemplozinho que a gente vai estudar também no momento oportuno, em ano de eleição, não existe aro. Aro é. O que é aro, professor? Antecipação de receita orçamentária. Antecipação de receita orçamentária. Ano de eleição não tem aro. Mecanismo, tem outros mecanismos de controle dos gastos públicos no que diz respeito ao ano de eleição. Ano de eleição não tem aro. Antecipação de receita orçamentária. Fecha aqui em mim. Antecipação de receita orçamentária é. Queridos, o artigo 158 e o artigo 159 da Constituição Federal, eles tratam de transferências constitucionais. Ou seja, segundo a Constituição Federal, o governo federal é obrigado a repassar parte dos seus impostos, como IPI, imposto de renda para Estado, e parte dos seus impostos, como, por exemplo, imposto de renda para município. São os fundos de participação, são as transferências constitucionais, são as transferências obrigatórias. O Estado ou o município que vai receber esse dinheiro, o município da União, o município do Estado, que também recebe um pedaço do ICMS, ou o Estado da União, um ano que não é ano de eleição, a partir do 10º dia de janeiro, se for na esfera federal. Ele pode fazer uma operação de crédito por meio eletrônico, junto ao Banco Central, e ele pode pedir antecipação desse dinheiro. Antecipação desse dinheiro que ele receberia em parcelas de transferência constitucional, transferência obrigatória. Ele pode antecipar isso? Pode. Quando é que ele não pode antecipar esse dinheiro? Quando estiver em ano de eleição. É um mecanismo adicional para disciplina, para controle dos gastos públicos. Beleza? Então, esses pontos aqui são os pontos mais importantes. Você vai perceber que neste curso todo, vamos abordar todos estes pontos detalhadamente. Por enquanto, é apenas uma introdução. Beleza? Show de bola, galera!